Força, determinação, garra, empenho. Se você tem um sonho, lute por ele. É isso que faz um campeão. Marroco sertanejo, para quem vive o rodeio. Boa noite, começando aqui mais um podcast da FL Rural. Seja bem-vindo. Eu sou Flávio Lima, um apaixonado pelo esporte de montarias em touros e cutiano, um apaixonado pelo rodeio brasileiro. Um cara que quer levantar essa bandeira e trazer para vocês aí a história do rodeio. E hoje, com uma lenda viva do rodeio brasileiro, um homem que falei agora que fez parte da minha infância. Eu não sou tão novo assim também, viu? Senhor Cacá de Barretos. Cacá, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer enorme participar do seu podcast, Flavinho, que por sinal é muito elogiado no segmento. Isso é muito bom. Isso serve também de incentivo a você e toda a sua equipe. Obrigado. A gente está tentando profissionalizar o mais rápido possível para tentar trazer o que é melhor. E a ideia, né, da FL Rural é assim, trazer o senhor, trazer Fabrício Alves, trazer Juraci, esse povo que fez a história do rodeio. Você tem um pertinho aqui, né, o Gimauro Fonseca, tem notícia dele ou não? Tem, eu já entrei em contato, mas é difícil. Ele não quer chegar perto do microfone de jeito nenhum. Até eu tenho uma passagem, quando ele foi campeão em Barretos, eu o levei para uma entrevista na IPTV lá em Ribeirão. E na pré-entrevista, no bate-papo inicial, a repórter falou assim para mim, ele não fala, como é que eu vou entrevistar? Eu falei, não, ele fala assim, vai dando umas cutucadas, eu vou estar do lado ali, qualquer coisa eu respondo por ele e tal, e acabou saindo a entrevista do Tio Patias, o chucro e sistemático, Gimauro Fonseca. Gimauro Fonseca. E sabe que eu consegui uma proeza aqui, né? Eu consegui colocar nessa cadeira por 10 minutos o André de Mogi. Ah, é? Eu tenho 10 minutos gravado com ele aqui. Ué, bom demais. E o Serginho participou também? Não, o Serginho tava lá fora. Aí eu coloquei ele sentado, enquanto o Serginho tava no banheiro e tal, ele abriu o programa. Ah, legal. Mas eu pedi pra ele 10 minutos. Ele falou, se chegar a 10 minutos, se não parar, eu levanto e vou embora. Você vê como é que é, né? Ele fala 10 minutos, eu, por exemplo, se deixar, vai esse restinho de ano, hein? É nóis. Ainda mais de rodeio. Então vamos lá. Antes da gente começar o bate-papo aqui, deixe seu like, segue a nossa página, ative o sininho, ajude a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas, para mais gente, para mais apaixonados pelo rodeio brasileiro aqui. Cacá, uma biografia rápida. Quem que é o Cacá de Barretos? Eu sou filho de uma prole de 8 filhos. Eu sou o mais novo e o único homem. E eu costumo dizer que eu sou filho de velho. Quando eu nasci, minha mãe tinha 46 anos e meu pai 54, somando dá 100. E diz que filho de velho tem uma propensão a ser meio bobo, né? Então as pessoas têm que ter paciência comigo. Eu sou uma pessoa privilegiada, só faço o que gosto. Eu fui criado na roça, nasci em Barretos no ano de 56, como você bem lembrou, foi o ano do primeiro rodeio de Barretos realizado pelos independentes. Teve um anterior, em 1947, que foi organizado pela prefeitura e pela igreja, e parte da renda foi em prol da Cruzada Paulista contra a tuberculose. Ou seja, no primeiro rodeio que se tem notícia no país, o rodeio já fazia benemerência, filantropia. E eu sempre gostei
Eu montava nos bezerros, né? Já caí muito. Eu lembro uma vez que tinha uma vaca mansinha de coçar, mas a bezerra não herdou muito essa aptidão, não. Eu montei, eu bati as costas no chão, perdi o fôlego, né? Fiquei sem falar, achei que eu fosse morrer, né? Mas eu sempre gostei disso. O meu último tombo, eu já não faz muito tempo, eu caí de um burro. O burro, quando eu montei, o peão torceu a orelha, né, para me montar, e eu andei com ele, perfeito. Teve um momento que eu desci, puxei, montei nele tranquilo, ele não pulou. E aí eu fui almoçar, deixei ele na sombra, dei água ali para ele, e fui almoçar. A hora que eu voltei, ele já tinha recuperado, me jogou de fuça no chão. Nossa. Não me machucou, mas esteve perto. Então eu sempre gostei desse meio rural, apesar de ter feito engenharia civil. Muita gente pensa que não combinava, mas naqueles livrinhos de quando você nasce, papai gostaria que você fosse fazendeiro, mamãe queria que você fosse engenheiro. E eu acabei atendendo os dois, né? Tem uma pequena propriedade rural em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Eu gosto muito do mato. Então, como eu disse, né? Eu fiz engenharia civil, formei aos 22 anos. E antes de eu formar, eu fazia estágio numa empresa de Ribeirão. Na época ela chamava Bragueta Leão. Atuava com terraplenagem, pavimentação, água, esgoto, galeria. E o engenheiro do setor de Barretos, onde eu fazia estágio, antes de eu formar, ele pediu demissão. Aí o doutor Leão falou: eu vou postar em você, menino, troca uma ideia com a sua família, falta aí 3, 4 meses para você formar, você vai ficar responsável por essas obras aqui, boto fé em você. Falei: agradeço a confiança e tal. E eu trabalhei 4 anos e meio nessa empresa, aprendi muito a lidar com as pessoas. Depois eu fui convidado a fazer parte de uma empresa já como sócio, uma empresa Lajotex em Barretos, de pré-fabricados, né? E a engenharia civil, ela foi não sumindo da minha vida, né? Eu fui tendo outras prioridades, fiquei viúvo no ano de 96, já inserido nas festas, né? Mas por último eu entreguei a obra do Hotel do Parque do Peão. São 251 apartamentos, não foi iniciada sobre a minha gestão, mas foi comigo que concluí. Eu que concluí, junto com uma equipe, já tinha uma arquiteta, a Thaís, que me ajudou muito, como toda a equipe. E em 1989, na inauguração do estádio de rodeio, eu fui convidado para dar uma assessoria na transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de televisão. O locutor era um barretense, o Marco Antônio Siqueira de Matos, narrou várias Copas, chegou até a narrar uma final de Copa do Mundo pela Band. Né? Então, foi no domingo, né? No último dia, mas nesse dia tinha uma transmissão da Copa do Mundo. Então, chegou tipo 15h45, a transmissão mudou para o futebol. Mas saíram as montarias do rodeio Mirim, naquela época, do rodeio Júnior, e eu dei um espetáculo ali na tentativa de esclarecer. E como o estádio era uma novidade, o projeto do Niemeyer, então perguntou qual que era a capacidade, as dimensões, né, que é uma elipse, né? Eu falei: o diâmetro maior tem 110, o menor 45 e tal. E eu fui explicando mais ou menos, né, a área, enfim. Mas nunca imaginei que eu fosse, nunca que ia ser comentarista de rodeio, né? Aí eu fui presidente em 91, 92. Em 91 nós passamos a festa de 4 para 10 dias, todo mundo entendeu, acreditou que nós estávamos loucos. Eu nunca fui centralizador. Eu me inspiro muito em Jesus Cristo, né? Se ele, que era o cara, tinha 12 auxiliares, por que eu quero fazer as coisas sozinho, né? E quando você compartilha, o risco de você errar é bem menor. Aí a cidade levou um susto, né, dessa mudança de 4 para 10 dias. E teve um episódio muito desagradável, né, que quando eu ganhei a eleição, isso no ano de 1990,
coincidiu com o término do contrato com a Brahma. Na época não era nem Ambev. E o presidente anterior, que eu sucedi, não que ele tenha sido desonesto, mas eu penso que ele não tenha sido muito feliz. Ele fechou um contrato, mesmo sem continuar no mandato, ele fechou o contrato por 5 anos, recebeu esse dinheiro adiantado e entregou o caixa zero para nós. Talvez na tentativa de me prejudicar, mas talvez o maior prejudicado fosse o evento, né? Enfim, mas isso é um fato. Então teve 5 gestões que não teve o patrocínio da Brahma. Mas Deus é grande demais. Logo em seguida apareceu a oportunidade de o clube, né, a entidade, a associação, foi contratada para fazer o São Paulo Country Festival, para comemorar o aniversário de São Paulo. Foi uma série de shows, Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, Kenny Rogers, e fizemos um rodeio na pista do Ibirapuera, na pista de atletismo. Teve que ter toda uma logística, né? Tivemos que fazer uma passarela da rua, né? Que a pista de atletismo tinha acabado de ser inaugurada, ela não poderia, ela tinha que ser preservada, e nós fizemos um rodeio. Eu lembro que quem ganhou foi o Alencarzinho Casado, ganhou em Touro, e o Pedro Aragão ganhou no Cutiano. Ambos receberam um carro Lada. Foi quando coincidiu com a abertura dos portos pelo governo Collor, né? Bom, enfim, aí vamos voltar para a festa. Então todo mundo assustou, passar a festa de 4 para 10 dias. Aí nós tivemos que ser resilientes. E isso, eu faço uma analogia, acontece na própria vida. Às vezes você quer partir para uma empreita audaciosa, né? E nunca é unânime, né? A unanimidade de Nelson Rodrigues dizia que é burro, né? Então o que aconteceu? Nós tivemos que pensar, usar de estratégia. Eu cito muito o caso do Ronaldinho Fenômeno, né? Que na primeira peneira que ele foi passar, na linha, cada posição da linha tinha 30, 40, 50 candidatos, e no gol só tinha 3. O que ele fez? Ele na peneira, a primeira peneira dele, ele foi pro gol e passou. O que ele entendeu? Eu, habituado lá, já entrosado, vai chegar um momento, falou, deixa eu experimentar jogar na linha, né? E foi o que aconteceu, e acabou a estratégia dele dando certo. Mas voltando, a nossa estratégia foi levar a alma da festa de Barretos para São Paulo. Ou seja, comercialização, assessoria de imprensa, contato com grandes organizadores, com grandes empresas. Nisso o Marcelo Murta me ajudou demais, junto com a equipe dele. E o que nós fizemos? Porque tudo bem você aumentar os dias de festa, e a programação? Naquela época, na Arena, não tinha, no segundo final de semana, show, né? E como que nós vamos fazer? Aí, nisso, o Marcelo Murta, que é uma pessoa muito inteligente, muito criativa, e porque quando você frequenta um ambiente favorável a novas ideias, empreendedoras, tal, isso facilita. E ele, em contato com o Paulo Pimentel, que já não se encontra entre nós bolamos o Ipsos Horse Festival, que a revista Ipsos era a única que tinha na época da Editora 3. Então o Caco era um jovem, né, filho do seu Domingos Azugaray, e ele acreditou, a Ruth Araújo, que era editora da revista também, e nós fizemos praticamente um encontro de associação dos criadores de cavalo. Então cada associação levou os animais para demonstrar a habilidade de cada uma, você está entendendo? Entendi. Levamos uma etapa do brasileiro de jet ski para a represa do parque, um povo diferente, e nos aproximamos, por exemplo, da Guazelli Associados, que ela nos ensinou como organizar uma feira. E voltando na coincidência da abertura dos portos, nunca teve tanto estande de automóveis em Barretos, automóveis importados, os caras com aquela imaginação no guincho, tal, carro pendurado. Então foi um tremendo sucesso. Logicamente, a primeira vez, 10 dias de festa, né? E depois nós voltamos em 2002. Aí aumentamos mais um dia, passamos a festa para
para 11 dias de festa. E a forma de cobrança também era equivocada. Você pagava R$2 para entrar no Parque do Peão, não dava volume de dinheiro. Eu falava isso nas assembleias, as pessoas não me ouviam. Tem hora que falou, pô, será porque é minha ideia? Será que eles não vão aceitar? Que para mim era muito óbvio. Isso o senhor falava antes antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Aí mudamos os ingressos, tipo assim, na quinta-feira de 2 porque aí você tinha a segunda bilheteria. Aí que nós fizemos, né? Passamos tipo assim, o ingresso para R$10, R$15 e você já tinha direito a entrar no estádio. Deu volume de bilheteria. Só para você ter uma ideia, em 98, no show do Garth Brooks, a segunda bilheteria custava $50, o equivalente, né? Então você tinha o parque cheio e o estádio vazio, né? A princípio. E essa foi uma mudança que fez com que a associação também, em termos de faturamento, crescesse muito. E segunda, terça e quarta, não ia ninguém, era portão aberto. O que nós pensamos? A nossa turma pensou. Vamos fazer uma parceria com a associação comercial e quem for a associação distribui os ingressos gratuitamente e quem for no parque concorre, nesse primeiro ano, uma televisão por dia, segunda, terça e quarta. Aí a festa bombou. Os barraqueiros acharam bom, porque não tinha movimento. Não tinha nada. E nesse esquema, nós chegamos até, num ano, nós conseguimos um carro da Farmaconde. E nós sorteamos na segunda e na terça uma moto por dia e na quarta-feira um carro. Eu lembro que esse carro, quem ganhou, foi um turista de Americana. Falei, pô, mas Americana, você não vai na festa de lá? Falei, não, vou também, mas eu gosto daqui. E o cara vai lá, sai de Americana, vai em Barretos e ganha o carro, né? E ele ficou super... Bom, enfim, isso é basicamente um pouco um resumo da minha vida pessoal e um resumo dos 4 anos que eu passei como presidente dos Independentes. E sempre... delegando poderes, né, vamos assim dizer, nunca quis fazer nada sozinho, e a festa foi crescendo. Agora, a história da festa é muito interessante, né? Por que a festa acontece em agosto? Porque o aniversário da cidade é dia 25 de agosto, então sempre pega a segunda quinzena. E o outro motivo era homenagear o herói anônimo do sertão, que era o Peão de Boiadeiro. Agora, a festa, por que o rodeio nasceu em Barretos? Você saberia responder? Por conta dos frigoríficos, que o maior frigorífico do país era lá. E aí se juntavam, né, as comitivas, e um fazendeiro apostava com o outro qual que era o melhor peão. As comitivas, né? Mas por que o frigorífico foi instalado em Barretos? Eu já não sei. A história do frigorífico. Então eu vou te explicar. Rapidamente, faz parte de uma palestra que eu estruturei, onde eu misturo a história da festa de Barretos com o Hospital de Amor. Quando o Henrique Prata foi para dirigir o Hospital do Amor, em 89, ele foi para fechar. Porque foram a mãe, o pai e 2 médicos amigos que criaram o hospital no começo da década de 60. Em 67, transformou o Hospital de Combate ao Câncer. Né? E a partir de então, o Henrique, ele fala que teve um sonho com Nossa Senhora para ele não fechar. E os independentes, desde então, já passaram a colaborar com o Hospital de Amor. Mas vamos voltar na estrutura inicial. Em 1870, teve uma grande seca, um inverno rigoroso na região. E as pessoas contam, né? Porque a história não tem comprovação científica, cada um escreve. Tem muita gente que contesta essa tese que eu vou falar aqui. Mas que entre os rios, você olhando para o norte do estado, à esquerda você tem o Rio Turvo, entre Olímpia e Rio Preto. E você indo para Guaíra à direita, sentido leste, né, o outro é oeste, tem o Rio Pardo. E no sentido norte tem o Rio Grande, que divide São Paulo com o Triângulo Mineiro. Diz que aquilo ali queimou tudo. Aí veio a chuva. Com a chuva surgiu a pastagem natural. Com a pastagem natural,
os mineiros já estavam começando a fazer as primeiras importações da Índia, do gado zebu, né? Porque nós temos os zebuínos, que são os animais que têm cupim. Já o europeu, o taurino, não tem. Não tem. E o que aconteceu? Quando as companhias de estradas de ferro se expandiram para o interior, o motivo foi por buscar o quê? O café, que era praticamente, depois do ouro, das jazidas e tal, dos minérios, era a riqueza do nosso país, né? Principalmente São Paulo. O café era muito forte. Quando o conselheiro Antônio Prado, que eles decidiram levar a ferrovia para o interior, que foi aos poucos, né? Foi primeiro saiu de Jundiaí para, se não me engano, para Rio Claro, São Carlos, depois Araraquara, Bebedouro, Barretos. E a ferrovia foi inaugurada em 1909. E o conselheiro Antônio Prado, já com aquela convivência, ele viu que tinha um gado. E a ligação ferroviária com São Paulo, com o Rio de Janeiro e com o Porto de Santos. Mas ali na hora ele já fez um estudo de viabilidade econômica. Espera um pouquinho, eu tenho a matéria-prima e tenho como escoar, o que falta aqui? Um frigorífico. Ele montou um frigorífico. Naquela época não tinha nem empresa especializada em construção, foi uma construtora francesa. Ele tocou os frigoríficos por poucos anos, mas o frigorífico foi inaugurado em 1913. Em 1914, já na Primeira Grande Guerra, né, já ali nas proximidades, vamos assim dizer, ele fez a primeira exportação de carne congelada para o Reino Unido. E os ingleses, ora, falou, peraí, uma carne de qualidade e tal, vieram procurar saber onde que era. Arrendaram o frigorífico e depois, em 1923, eles compraram o frigorífico, reformaram, e baseado numa planta americana no estado de Illinois, na região de Chicago. E esse pessoal veio, fez as devidas adaptações, aí nasce a SA Frigorífico Ângulo, que, para você ter uma ideia, o Serviço de Inspeção Federal, número 2. E o Frigorífico Ângulo, durante muitos anos, foi o que é o CPEA hoje. Toda a negociação indexada em arroba era baseada no preço praticado pelo Frigorífico Ângulo, que em 1913, quando ele foi inaugurado, foi o primeiro da América Latina. Aí o que aconteceu? O Barretos virou ponto de convergência, não só do gado gordo, como do magro, virou como se fosse uma feira. Aí vamos voltar naquela história que você falou. Na minha comitiva tinha um burro que ninguém parava. Você na sua tinha um peão que não caía de nada. Aí viraram essa disputa amadora, vamos assim dizer, sem regra, era na traia cheia, rolava aposta e tal. Foi quando, nos pontos de pouso, o prefeito de Barretos, em 1947, ele resolveu fazer esse rodeio, né, que ele via que fazia amadoristicamente sucesso, fez o primeiro rodeio, né. Aí os independentes, jovens da sociedade barretense, era uma dissidência do PC, do Partido dos Cafajestes, e eles quiseram se destacar, praticaram a boteco-terapia, né, numa reunião num boteco. Acredito que não estavam bebendo leite ali. Com certeza. E a primeira ata foi num papel de pão. Eles criaram a Associação Os Independentes, que sempre teve como meta a filantropia. Isso fez parte desde do primeiro estatuto. E no primeiro ano fizeram uma gincana também. Foi apenas gincana, em 55. Em 56 fizeram a festa do peão, foram 2 dias, 25 e 26, e foi um tremendo sucesso. Foi sob a lona de um circo. Se você for a Barretos e ver no memorial, a construção do memorial é baseada numa lona de circo. A geometria é redonda, né? E tem aquelas fatias dos tecidos, isso lá no memorial, no Parque do Peão, e baseado nessa história. E quando casava, para fazer parte dos independentes, tinha que ser solteiro, independente financeiramente e maior de 21 anos. E quando casava, o cara era expulso. Tinha até uma cerimônia, ganhava um avental, uma vassoura, tinha umas brincadeiras nesse sentido. Aí eles perceberam que
ia perdendo os companheiros, né? Aí fizeram uma reforma estatutária. Podia casar, não era expulso, mas não podia ser presidente. Até tem uma história, numa reunião para eleger um presidente, no clube lá, o Grêmio, os independentes não tinham sede. Foi eleito um companheiro, o apelido dele era Paipa, e logo que correu a notícia, ele era noivo. Entrou uma menina, cunhada dele, e deu uma cochichada, porque se ele aceitasse ser presidente, ele ia enrolar a noiva mais um ano. Aí foi assim, ou você quer ser presidente ou você quer casar? Aí o que aconteceu? O clube perdeu um presidente e a noiva ganhou um marido, ele desistiu. Então tem várias histórias nesse sentido assim. Aí o clube... Aí depois teve uma outra reforma estatutária, que podia casar e podia ser presidente, porque vai ficando difícil, né? Não é todo mundo que tem estrutura para assumir uma responsabilidade dessa. Você lembra o ano que aconteceu isso? Eu não lembro, mas eu acredito que deve ter sido 1965, não tenho certeza. Até uma dica para mim pesquisar certinho, porque às vezes essas coisas você não tem escrito, sim, né? Sim. Outro dia eu entrei no site dos independentes, ele precisa ser até atualizado, né? Porque tem muita coisa acontecendo e não está sendo documentado, vamos assim dizer, né? Isso aí é uma falha nossa. Então, basicamente... Agora, teve coisas marcantes, né? Em 1967, na gestão do arquiteto Nivaldo Gomes, foi adquirida uma sede, né? Um prédio para reunir os independentes. O que acontecia antigamente? Alugava um prédio na cidade, 3, 4 meses antes da festa, ali tinha roda de viola, servia uma pipoca, um quentão, um café, os amigos, a família dos independentes reunia ali, e onde entrou o papel do cartaz, que foi durante algum tempo a melhor peça de divulgação publicitária dos eventos. Na parede dos bares, nas portas. Não, nos postos de gasolina, postos. Né? Isso hoje não é tão disseminado, porque as coisas mudam, né? Hoje você tem as redes sociais aí que substituem isso aí, mas todo ano nós fazemos, porque tem gente que coleciona. E chegou uma época que os cartazes eram criados por grandes artistas, né? Por exemplo, em 91, quando eu fui presidente pela primeira vez, quem fez o cartaz foi a Tomi Otaki. Você olha assim, troço preto, vermelho, amarelo, mas o que é aquilo? É arte. Ah, mas cadê o cavalo? Você está entendendo? Mas isso também ajudou a fazer com que a festa chegasse em outra camada da sociedade. Esses artistas, né? Teve vários outros aí, Gilberto Salvador, eu não vou me lembrar, mas assim, durante muito tempo esse cartaz foi muito valorizado, e aí tinha os bailes, né, que hoje nem baile peão e sambão, peão e cowboy, concurso de vitrine na cidade, isso serve para movimentar, né, a cidade, chamar a comunidade para viver a festa, um esquenta, vamos assim dizer. Aí eu lembro que participava da gravação do Clube dos Artistas, um programa com a Ayrton e da Lolita Rodrigues, na extinta TV Tupi, né, ia ao ar na sexta-feira, toda sexta-feira era semanal, e no sábado tinha o Almoço com as Estrelas. Então vinha a rainha, já tinha lançamento em hotéis, eu lembro que Hotel Comodoro, no centro de São Paulo, tinha um botequinho assim, no hotel, chamava Captain's Bar, ali era feita uma coletiva, chamava a imprensa, mas era muito incipiente. Aquele astrólogo, Omar Cardoso, não sei se você lembra dele, era um divulgador da nossa festa. Aqui o Zé Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, faleceu acho que faz uma meia dúzia de anos aí, convidava o scratch do rádio, do Fiore Giliotti para jogar o futebol, divulgava. Então isso aí é toda história, coisa que hoje nem... as festas nem cartaz faz, né? Então... É uma coisa que eu venho batendo, o Cacá. Mesmo nessas artes que é enviado pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, perdeu-se a essência, na minha opinião, do rodeio. Porque tá ali os artistas que vão cantar nessa festa. Mas por que não mostra a companhia que vai estar lá, o tropeiro, o peão que vai montar nessa festa? Porque hoje é tudo convite. Já sabe quem que vai.
Então, mas eu penso o seguinte, o cartaz, hoje, o Dr. Augusto Cury, que é escritor e psiquiatra, ele descobriu que nós, seres humanos, estamos sofrendo com a síndrome do pensamento acelerado. O cartaz não pode ser tão poluído, você tem que fazer diversas peças, igual lá em Baez, nós fazemos um exclusivo para o peãozinho, você está entendendo? E fazemos um geral para não cair no esquecimento. Mas a forma de comunicar é, logicamente, que você faz uma festa menor, onde você tem 1 ou 2 companhias de rodeio, um locutor, um comentarista, tal, mas as pessoas defendem o seguinte, o cartaz precisa mostrar a essência da festa, o resumo, o restante é no release, é na comunicação, na assessoria de imprensa. Agora, isso não é unanimidade, né? Você vê a queima do alho. A queima do alho em Barretos talvez seja a maior essência cultural, assim como o concurso de berrante. Agora, eu vou falar, por exemplo, uma vez eu comentei com o Beto Lar, de Americana, e eles faziam o desfile dos cavaleiros no domingo da festa. Pô, você ia dormir 3, 4, 5 horas da manhã, 7 horas você tinha que ir lá na saída da cavalgada, e eu até falei para ele, falei, ô Beto, vou te dar uma sugestão, por que você não cria essa cavalgada, você faz antes da festa, você já cria um clima, e você torna isso um evento. Então ele fez isso. Então tinha a cavalgada, não sei se 2 ou 1 semana antes, lá no Clube dos Cavaleiros, tinha, eu nunca participei, mas eu soube de shows que fizeram, de artistas, de música raiz. O que está acontecendo agora com a queima do alho? Rio Verde, se você for analisar, eu não tenho acesso aos números, mas assim, olhando da ponte, se você for analisar o sucesso da queima do alho do Rio Verde, proporcionalmente, talvez seja mais interessante do que o sucesso da própria festa. Ou seja, eles põem mais de 6 mil pessoas nessa queima do alho, 15, 21 dias antes, já ajuda a criar o clima, você está entendendo? E eu sei que ingressos de última hora é de mais de R$200. Nossa. E é um objeto de desejo. Divinópolis fez a mesma coisa. E eu penso que não todas as festas, né? Cada um sabe aonde que põe, onde que vai pisar. Mas Rio Preto poderia fazer isso, Ribeirão Preto, você está entendendo? São festas grandes e você inserir isso dentro do evento, muitas vezes a queima do alho não seja tão bem organizada como você fazer fora. E mesma coisa com as cavalgadas, né? Sei lá, 2 semanas antes você pode fazer a queima do alho, 1 semana você faz a cavalgada. Porque isso você envolve a comunidade. A comunidade precisa respirar. Por exemplo, hoje nem sei se fazemos mais, mas outra coisa que motivava muito é o concurso de vitrine. Você chamava o comerciante para ser seu parceiro. Agora, onde que está o lado vantajoso disso? O envolvimento com a comunidade. Você despertar a comunidade, ser sua parceira. Então, eu aposto muito nessas estratégias. Aí, voltando na história da festa, nós chegamos a trazer, na parte folclórica, porque nem que o rodeio era de dia, acontecia no recinto, e em praça pública tinha as danças folclóricas, as apresentações folclóricas. Comunidade libanesa, italiana, portuguesa, viabilizava esses. Hoje você não tem nem hotel para abrigar isso. Não. E eu lembro que na década de 70 nós contratamos um show de um conjunto americano que em 74 eles já abriram a Copa do Mundo da Alemanha. Então, antes dessa abertura, não sei se existe, El Chúcaro, um show de apresentação, de dança, que você não viu um pio no recinto. E então isso foi despertando a atenção. A participação do gaúcho, desde o início da década de 60, a gauchada marcando presença com as suas apresentações folclóricas, você está entendendo? Isso foi muito forte. Aí você vai na linha do tempo. Aí em 84 é feita a última festa no recinto. Foi uma festa em 84 onde deu tudo errado. Aquela história, às vezes, quando o seu projeto de vida pessoal dá errado, logo depois vem uma
uma mensagem que aquilo foi muito importante, porque era no fracasso que você luta e que você recupera. Aí, em 1985, o então presidente, o Múcio Calil Neto, antes, né, tinha a área, né, as pessoas já enxergavam a importância de ter um outro lugar, tanto é que a área foi adquirida. Que ali já não comportava mais. Então foi adquirido 20 alqueires, e quem vendeu os 20 alqueires doou mais 20, porque ele sabia, como ele tinha um restante da área, que iria valorizar. Só que a mudança em 85, ela foi questionada por alguns membros independentes naquela ideia de que não tinha ainda a infraestrutura necessária para mudar. Isso também gerou uma polêmica, mas o importante foi que mudou. E em 1985 foi a primeira festa no Parque do Peão, logicamente, na poeira, arquibancada montada, acesso difícil, com uma certa deficiência, mas tinha água, tinha caixa d'água e algumas improvisações, saiu. Ou seja, o importante é que aconteceu. Em 89 foi a inauguração do estádio. O estádio teve, porque no ano anterior, 88, nós recebemos a visita do presidente Sarney, que o ministro da Indústria e Comércio era casado com uma tia do Henrique Prata, Dr. Roberto Cardoso Alves, e o governo do estado também apoiou, não lembro quem era o governador, e, enfim, acabou nascendo o estádio. Mas deixa eu voltar um bocadinho mais. Em 1972, o presidente Médici foi na festa de Barretos. E na caravana dele estava o presidente da Volkswagen, Mr. Sauer. E ele foi, isso em 72. Eles gostaram tanto da festa que o Mr. Sauer, como presidente da Volkswagen, falou: o ano que vem o campeão vai levar um Fusca, o Volkswagen. Isso em 72. Em 73, o Laurindo Bernardes, rodeio editor era muito incipiente, ganhou o primeiro carro do rodeio brasileiro. Isso foi, na época, foi um barulhão danado. Foi um marco, né, para a história. Aí, 89 a inauguração do estádio, e 85 a mudança para o estádio, 85 a mudança para o parque, 89 a inauguração do estádio, e 91 a loucura na cabeça de muita gente da festa de 4 para 10 dias, e 93 o rodeio internacional. Ou seja, o Mauri Abud, irmão do Marcão, era o presidente, junto com o Brito, que falava inglês. Na época, o Adriano estava naquela de vai, não vai, mas encontraram o Adriano em Santo Antônio, se não me engano, no Texas. Foi um troço de louco, conseguiram trazer os grandes astros, nós conseguimos trazer, do rodeio mundial. Aí, o Tuff Hedman e outros aí. Que foi o primeiro campeão do International. Mas o que aconteceu? Isso, a partir de então, estava nascendo também a PBR, lá nos Estados Unidos, e o Adriano envolvido. O Adriano não foi fundador, ele entrou depois, se eu não me engano. Isso em 93. Aí esse intercâmbio foi de suma importância. E o Frigorífico Anglo participou no primeiro ano do Adriano, patrocinou o Adriano, eu não sei se era 5 ou 10 mil dólares, mas que foi muito importante para o Adriano. Isso deu uma segurança, né, o frigorífico de Barretos. E o que aconteceu? Com esse intercâmbio, as coisas foram se abrindo mundialmente. Você está entendendo? Já tinha a história do Djangão lá atrás, do Tião Procópio, mas assim, como entidade, porque passou a ser, não foi um negócio pessoal isolado, já foi uma associação com outras associações nos Estados Unidos. Isso facilitou a vinda, por exemplo, do Garth Brooks em 98, porque os americanos chegaram aqui e gostaram também do povo brasileiro, da nossa estrutura do Parque do Peão. Eu penso que foi aí que começou essa abertura para os competidores. Aí veio, além da PBR, o The América, você viu, o The América, o Kaique Pacheco, que é aqui da região, e numa noite ele ganhou 2,1 milhões de dólares. Quer dizer, no dinheiro de hoje, seria o quê? Quase 12 milhões, 13 milhões? Na época foi 10 milhões na conversão. 10 milhões e pouquinho, eu lembro disso aí. Numa noite. Agora, o competidor brasileiro,
o competidor de rodeio nos Estados Unidos é muito valorizado, ao contrário, aqui no Brasil. Nós temos 14 títulos mundiais. Você não vê, a não ser um ano que nós bancamos a ida de uma equipe de TV, que no domingo seguinte teve um beicinho de purga no Fantástico. Ou seja, o país que é essencialmente agrícola e o esporte do agronegócio, ele não é valorizado. Aliás, o agronegócio no Brasil é um vilão, né? O Rafael Vilela fala muito isso e eu copio. Eu cito também. Algum dia na sua vida você pode precisar de um médico, de um dentista, de um advogado, de um padre, de um pastor. Só que do agronegócio você precisa do agricultor, né? Pelo menos 3 vezes ao dia. No mínimo. Como é que você se alimenta? E nós não somos valorizados, muito pelo contrário, somos vilões, porque mudou o perfil do brasileiro. Até 1940, 50, 70%, 80% do brasileiro morava na roça, na zona rural. Hoje, 90% mora na cidade. Aí surge o outro tipo de caipira além de nós. Aquele caipira da capital que pensa que vaca tem 2 peitos, que usa sutiã, que o leite não sofre um processo biológico. Tem criança nos grandes centros que não sabe que frango tem pena, não conhece uma plantação de arroz, você entendeu? Em São Paulo tem gente que não visualiza o horizonte, nunca visualizou o horizonte. Ele abre a janela, ele sai para trabalhar e só enxerga a floresta de pedra. Por que final de semana? O ser humano tem necessidade de visualizar o horizonte. Final de semana o cara quer ir para a praia, ou seja, ele fica a pressão ao nível do mar, pressão zero, anda descalço, descarrega as energias na praia, enfim, isso, né, nós estamos assim em débito, né, com o pessoal do campo, né, ele não é devidamente valorizado. Agora, isso o rodeio sofreu. Quanto tempo eu vi a narrativa que o animal pula porque tem os testículos apertados. A pessoa nunca foi num rodeio, se sente no direito de verbalizar sem o mínimo conhecimento. Aí entrou aí no começo da década de 90 um estudo capitaneado pelo professor Tenório, junto com colegas da Unesp de Jabuticabal, da Faculdade de Medicina Veterinária, que já foi em alguns anos é considerada a melhor do país. Vários desses professores com doutorado no exterior fizeram o projeto CEDEM e chegou-se à conclusão que o CEDEM, aliás, fica bem longe dos testículos, né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o fanatismo, né? Ele não mora na mesma casa do que o bom senso, do que a inteligência. Essas ONGs aí, eu não sei se tem interesses, o Brasil é muito combatido, eu não sei porquê. Porra, você vai na Europa, os caras não preservaram nem a mata ciliar, você tá entendendo? E vem cagar regra para nós aqui, você tá entendendo? Por quê? Interesse. O Brasil, porque aí já entra, por exemplo, o trabalho da Embrapa. A Embrapa foi concebida no governo militar, mas quem que tirou ela do papel? Foi um mineiro, o Dr. Alisson Paulinelli, que fez com que o cerrado se tornasse produtivo. Há 40 anos atrás, o Brasil era importador de alimento, de grãos. Hoje é exportador. Antigamente, aquela fazenda de 100 hectares, que antigamente você punha 50 cabeças de gado, essa mesma fazenda com tecnologia, se você calcarear, se você adubar, se você corrigir o solo, fazer curva de nível, essa mesma fazenda hoje, ela suporta 5, 6 vezes mais, você está entendendo? Enfim, agora qual mas o povo mesmo não valoriza isso, você está entendendo? Mas por quê? Por falta de conhecimento. Aí, esse trabalho do professor Tenório, ele foi divulgado por uma revista do Conselho de Medicina Veterinária, em inglês e português, e circulou o mundo. Isso já faz aí mais de 25 anos. Até hoje, oficialmente, esse trabalho não teve uma contestação. Esse trabalho foi baseado em aferição de hormônios. Você pega um touro com CEDEM,
solta assim, ele tá no brete aqui, no tronco. Você solta ele no curral, mesmo com sedem, se tiver uma fêmea no cio, ele vai cobri-la. Faça uma analogia para o ser humano. Será que se o seu saco estiver apertado, você vai ter ereção, você vai fazer você vai ter uma relação sexual? Você vai conseguir andar? Então, agora, por exemplo, eu penso que isso também vai acabar, mas a marca, que o ser humano tem pele, o bovino tem couro. Você pega um animal com a marca de fogo, né, que ele é marcado a fogo, se você pegar e deixar 1 segundo um cigarro na sua pele, você vai ter febre, você pode até ficar de cama, né? O touro, ele acabou de ser marcado no mesmo processo, ele cobre a fêmea. Com sedem ele bebe água, com sedem ele se alimenta. Enfim, só que demorou tempo para o próprio judiciário entender isso. Nós tivemos uma vitória esse ano, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que todas as provas de rodeios, desde que seguida a legislação, você pode fazer rodeio em qualquer lugar. Barretos, por exemplo, o laço era proibido, o laço e o bulldog. A prefeita já mandou um projeto de lei alterando a redação desse artigo que proibia, baseado nessa sentença do STJ, do TJ, né, de São Paulo. Então hoje você pode fazer isso em Barretos, você está entendendo? Onde era proibido. E isso vale em qualquer cidade do estado de São Paulo, a partir de agora, né, a partir dessa decisão. Logicamente que tem que adequar as leis, né? Agora, voltando no testículo, a maior prova que vou te fazer uma pergunta. Égua no rodeio pula? Faz 2 dias nós perdemos a maior égua do Brasil. Então a égua pula? Pula. Égua tem esses órgãos? Não tem. Testículo? Não tem. Então essa é a maior prova dessas narrativas aí, paupérrimas, por sinal, de algumas pessoas que muitas vezes têm facilidade de divulgar, têm acesso à mídia, enfim, mas devagarzinho nós vencemos essas lutas, né? E muitos cavalos também do cutiano são castrados. Não, já teve boi castrado que pulou, né? Também. Bom, não sei se é da sua época, eu vi uma foto esse dia em 66, em São Paulo, um boi do seu João Gargalac, no Parque da Água Branca, era um boi castrado. Tinha rodeio com vaca, tinha uma vaca que chamava Boneca, pulava demais. Ou seja, a informação nem sempre é valorizada e é de suma importância. Só que é igual o sal, né? Você só valoriza quando ela falta. Então talvez nós tenhamos culpa também de não divulgar. Na época não tinha essa facilidade de divulgar, mas hoje em dia essas coisas, agora, não significa que o rodeio está autorizado que você vai judiar. Hoje existe um protocolo registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sobre os bons tratos aos animais, como também os escritórios estaduais das diversas secretarias estaduais de agricultura, o EDA, né? O Escritório de Defesa Animal fiscaliza. Sim. Você entendeu? Agora, voltou o laço, em Barretos, por exemplo, esse ano nós vamos fazer o breakaway, o laço individual não vai ser feito, né? Pelo menos eu não estava na assembleia de ontem de manhã, mas pelo menos que eu fiquei sabendo. O laço comprido tem chance de ser feito, e também o bulldog. Eu não sei se vai fazer ou não. Mas isso hoje está liberado. Mas você tem que tomar os devidos cuidados. Toda a cadeia, os competidores, o pessoal de manejo. Porque o animal, ele não pode ser maltratado. E é possível, foi provado através desse estudo técnico-científico, que é possível você fazer rodeio sem maltratar os animais. Agora, se quem foi envolvido, por exemplo, para quem está assistindo, igual, eu lembro uma vez, essa história do fiscal de brete chutar o focinho do touro. Eu acredito até que para ele,
Para o próprio animal, ele nem vai dar bola para isso, não vai sentir absolutamente nada. Mas e para quem está assistindo, aquele cara urbano, qual que é a imagem que ele vai levar? Então as pessoas precisam tomar mais cuidado. Às vezes aquilo que é normal, né? Por exemplo, muita gente pensa que se tirar o leite da vaca, você está espremendo a teta, ela está sentindo dor. Não é nada disso, mas é a impressão que fica. Então as pessoas do meio precisam ser Divulgar capacitadas e tomar devidos cuidados, né? Porque nessa do leite, a vaca está comendo. Sim. Na hora que está sendo ordenhada, né? Mas acontece quando você pega o fato isolado, né? E as pessoas não entendem, não é do ramo, começa a criar, você tá entendendo? Infelizmente isso ocorre. Agora, nós do segmento temos que tomar os devidos cuidados no transporte, no alojamento, não deixar faltar comida, não deixar faltar água. Por exemplo, você pega os leilões de gado, eu vejo muita crítica. Você deixa um bezerro, você desmama um bezerro, você leva para o leilão, lá chega 8, 9, 10 horas da manhã, o leilão é à noite, só vai no outro dia, e muitas vezes é o que acontece, por exemplo, do laço individual. Se aparta o bezerro das vacas, às vezes pega um bezerro muito novo. Isso há questionamentos, então precisa tomar esses cuidados. Levar para a prova um bezerro saudável, se tiver um bezerro adoentado, não leva. Mesma coisa o animal de rodeio. Pô, tá mancando, não tá bem, não leva. Você substitui. Sim. Esse cuidado que as pessoas têm que tomar. Sim. E assim, né, o Cacá, a gente precisa informar melhor. A minha ideia, eu sempre gostei dos bastidores, não do evento propriamente dito. Adoro, sou apaixonado pelo rodeio, assisto o rodeio. Mas, dá licença, essa vaca aqui tá dando leite ou não? Tá dando leite. Mas eu sempre gostei dos bastidores. E a nossa ideia de ir pro rodeio hoje é essa. É trazer para frente da câmera, trazer pro podcast o motorista, o tratador, o embretador. Nessa cadeia, todo mundo tem a sua importância. Então, nós temos que valorizar todos. É a mesma coisa, você vai num evento, aquela faxineira, aquele gari, pô, ele tem o seu valor, porque se ele não fizesse o trabalho dele, em que condições você ia encontrar um ambiente? Dentro do seu raciocínio, todos são importantes, até aquele que embarca o boi, as condições do caminhão, né? Sim. Então eu penso que você está certo, é nessa linha mesmo. Porque o que eu venho observando? Quem que vem pra frente? É o tropeiro, o proprietário, propriamente dito. Às vezes não é nem ele que é o cedenheiro. Ele é só o proprietário. Ele, às vezes, ele tem a paixão, mas ele tem um negócio. Ele quer o lucro. E quem tá ali... Apesar que... lucro para quem tem animal de rodeio. Eu penso que é quase impossível. Cada um tem um... Às vezes encaixa uma venda bem feita e acaba respirando um ano, vai. Mas depois ele volta pro vermelho, não tem o que fazer. Mas assim, quem aparece são eles. E o cara que tá lá no fundo do brete mesmo, ou no fundo da querência, ele nunca aparece. Por exemplo, o porteireiro. O porteireiro é uma peça que, na minha opinião, tem que ser valorizado. Porque um bom rodeio precisa de um bom porteireiro. Você está entendendo? Ou seja, todo mundo é importante dentro dessa cadeia. E nem sempre são valorizados, né? Mas uma coisa agora, que você levantou a bola, eu vou chutar. O porteireiro, ele é extremamente importante. Mas o povo tem que olhar um pouco para o cara que está no retorno. Esse está deixando a desejar um pouco. Sim. Então capacita ele, como é capacitado o porteireiro, que a gente tem na nossa região aqui, a gente tem um que para mim é uma referência, que é o Marquinho, da Cia Saturno, filho do saudoso Tião do Zico, não sei se o senhor lembra dele, e se acidentou agora até no rodeio de socorro e tá afastado. Mas ele, para mim, ele é uma peça fundamental pro rodeio, para andamento, para tudo. E às vezes o cara do retorno deixa... O boi só falta falar, abre para mim entrar, por favor. Não, essa observação sua, ela é pertinente. Eu vejo que talvez a pessoa, em tese, é um serviço fácil. É a mesma coisa do porteireiro, só que não é. Todo mundo pensa que sabe fazer. Que o ser humano é muito vaidoso, ele tem um ego muito exacerbado, ele quer aparecer, ele quer ouvir o nome dele... Ele quer mostrar para a paquerinha dele que ele está lá inserido num contexto e às vezes ele não é capacitado para isso. Agora,
Rodeio com ingerência política é outra coisa complicada. Eu não vou citar a cidade, né, também... Não vem ao caso, na né? cidade de Minas Gerais, o cara pegou uma égua emprestada, uma égua cara, mexeu os pauzinhos, falou com o vereador, que vereador não fala não para ninguém, você tá entendendo? Que ele queria laçar. Só que, malemar, eu acredito que ele tenha... Que tem lance do laço da vaca parada, né? Aquela estruturinha de madeira que a molecada laça. Esse cara me entra com essa égua cara, emprestada. Na primeira montaria, ele não sabia, não tinha malícia, né? Ele acreditava que ele sabia laçar. Só que não é só saber laçar. Você tem que ter a expertise do negócio. Sim. O touro deu uma chifrada. No vazio dela, né? Na jugular. Na jugular. Você vê, a égua saiu andando, morreu esgotada no fundo. Agora, para que isso? Você tá entendendo? Então, muitas vezes, aquela história de você tem que questionar. Você sabe fazer isso? Você tem experiência? O que aconteceu? O cara não laçou nenhum animal, deu um prejuízo, não sei se ele acertou para quem, na época era mais de 100 mil reais, e a partir de então nunca mais teve rodeio na cidade. Que belíssimo ato, né, dessa pessoa. Você vê, é inconsequente. Sim. Então as pessoas precisam filtrar. Não é querer agradar todo mundo ao mesmo tempo. Aliás, John Kennedy falava isso, né? Que o segredo... Qual que é o segredo do seu sucesso? Ele falou, do sucesso eu não sei, eu sei do fracasso. Querer agradar a todos ao mesmo tempo. É verdade. Uhum. Eu acho que nem eu falei no início, o senhor completou. Tem que capacitar quem está lá. Independente da função dele, mesmo o embretador. Tudo. Ele tem que estar capacitado. Eu não me vejo embretando um touro, né? Mas o cara tem que estar ali com o treinamento, o devido treinamento. Mas isso em todas as funções, Flávio. Se você pensar, todo mundo pensa que é locutor de rodeio, outros pensam que é comentarista, que é fácil, você está entendendo? E juiz. Você vê, juiz de rodeio, eu penso que talvez seja do segmento que precisa ser mais capacitado. Antigamente, quando você avaliava só o peão, era uma coisa. Hoje, além do peão, você tem um proprietário do animal, que é uma verdadeira guerra. Sim. Você está entendendo? Se o dono do animal entender que aquele touro dele, ao invés de 45,5, merecia 46, vira uma guerra. Isso também é uma coisa que eu sou favorável, de acabar com a eleição do melhor touro. Eleger apenas a melhor boiada. Porque eu sinto na pele o que os juízes sofrem, um desgaste totalmente desnecessário. A partir do momento que você entra para uma disputa, eu estou vendo, hoje está fazendo, esses dias fez 10 anos aí que o Brasil perdeu de 7-1 até hoje um choramingo. Cara, faz parte, ué. O Brasil não estava no dia. Agora, o que adianta ficar chorando esse leite derramado? Fezes evacuadas retornam ampola retal? Não. A bola tem que ser para frente. Para de olhar no retrovisor, vamos olhar no para-brisa. O que passou, passou. Isso serve em tudo. Às vezes você está choramingando um leite derramado, cara, isso é só desgaste. Se você arrancar a peruca e o sutiã, sapatear em cima, vai resolver? Então nós temos que pensar para frente. Nós temos que usar a nossa inteligência emocional. Aquilo que não pode ser resolvido, está resolvido. Você está entendendo? É difícil, será, entender isso? Então, essa mensagem que eu passo, porque todo dia, por exemplo, preocupação. Para mim, o que é? Existe, eu gosto muito de usar frases, né? Preocupação vai te ajudar, vai resolver alguma coisa, tudo bem. E o que eu vou falar é teoria. Quando você colocar a teoria em prática não é fácil, mas preocupação é a mesma coisa que você ligar o ar-condicionado com a janela aberta. Só vai gastar energia e não vai resolver porra nenhuma. Então nós temos que usar a inteligência emocional a nosso favor. Por que você acha que tem esses estresses aí? Será que todos são necessários? Você tá entendendo? E as mais diversas doenças que nós estamos tendo aí, né? Querer discutir, ser reativo. Outra frase que eu estou usando muito também. A inteligência faz com que você vença uma discussão.
A sabedoria faz com que você não entre em nenhuma. Você não discuta. Então, cara, em 90% das situações, o silêncio é a melhor palavra. Você tá entendendo? Então, esses dias eu fiz um post aí provocando uma torcida num time de futebol. Eu sabia que eles iam reagir. Logicamente que quem concordou comigo aplaudiu. E quem não concordou, qual foi a ação? Agressão pessoal, questionamento. Cara, será que futebol é tão importante na vida? É uma paixão, a gente sabe e tal. Agora, tem necessidade disso? As pessoas precisam pensar, refletir antes de reagir. E quando você para dar uma resposta, espera uns 3, 4 segundinhos para você não fazer cagada. Você está entendendo? Agora, a sociedade, em algumas situações, está doente, cara. Você entendeu? Querer reagir, ganhar no grito, isso passa de uma bobagem. Mas será que a gente tem que esperar ficar velho, experiente, para chegar a essa conclusão? Para pensar dessa forma. Quanto tempo nós não perdemos aí, quanto desgaste nós tivemos. Então, mas isso aí está inserido no nosso dia a dia, né? Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Quando que o senhor ingressou no rodeio, propriamente dito? Eu tinha um cunhado, namorado da minha irmã, que fazia parte da diretoria dos Independentes. E antigamente tinha lá em Barretos concurso de catira, aquela dança folclórica que na época era praticada só pelos homens, né? Isso vem do cateretê, lá de Portugal, nós herdamos. E esse concurso tinha assim, quem foi o campeão? Na época só tinha cavalo. Foi fulano, aonde que ele era? E quem ganhou o concurso de catira? Então tinha catira de Tuiutaba, de Uberaba, de Miguel Lopes, de Frutal, de Tanabi, de diversas cidades. Então era um concurso também disputado. E um tio meu, irmão do meu pai, fazia parte do grupo de catira de Tuiutaba, que é da nossa região lá. E no domingo, meu pai convidava o grupo de catira e os amigos ali, e eles iam dançar catira lá, sei lá, 10, 15 minutos, uma amostra grátis ali. E servia alguma coisa, fazia uma festa disso aí. E eu sempre envolvido naquilo ali, e eu comecei, né, sei lá, 5, 6 anos, a ser aquele moleque pentelho. E naquela época não tinha lata, cerveja em lata. Era garrafa. E não tinha patrocínio. O que os independentes conseguiam comprar uma marca de cerveja, tinha um desconto, mas com compromisso de devolver o vasilhame, a garrafa. E eu acho que eu devia ficar pentelhando. Falou, moleque, era eu e o Fernando Mônio, o Goiaba, né? Ele é um ano mais novo que eu, bem maior do que eu, e morava em frente de casa, e ele também era meu companheiro. Aí falou, molecada, vocês podiam ajudar aí, ver essas garrafas aí que tá esparramada aí, junto os coleguinhas de vocês aí, vamos nos ajudar. E no máximo ganhar uma Guaraná, mas estava ali para fazer parte da festa. Então eu comecei catando garrafa. Aí depois eu levava troco para os vendedores de ingressos. Aí depois fui vender ingresso. Aí em 1974 eu não fazia parte oficialmente. O doutor Hugo Rezende, que por coincidência é contemporâneo do doutor Alisson Paulinelli na Universidade de Lavras, de Minas Gerais. O doutor Alisson Paulinelli é de Bambuí, conterrâneo da Ana Cláudia. Ana Cláudia. Morreu recentemente, teve o nome ventilado para ganhar um prêmio Nobel da Paz, né, por esse trabalho aí na produção de alimentos. E ele foi para presidente, eu entrei no lugar dele como secretário do Orestes de Ávila. Então eu ficava ali, né, no rodeio, aquela coisa, né, já tinha aquela tendência, moleque da roça e tal. E aí eu participava do sorteio. Aliás, nem sempre foi sorteio. Antigamente o cavalo era dado. Teve um ano que nós medimos os peões e dividimos em alto, médio e baixo. E os animais a mesma coisa. Então a gente dava
Pro peão baixo, um cavalo menor, pro médio, um animal médio, pro alto, você tá entendendo? O Djangão, o Milton Barbosa Santiago, quando ele chegou no rodeio, ele já fazia aquecimento, coisa que não existia no rodeio. Não existia esse preparo atlético, vamos assim dizer. Né? Isso aí, o Djangão. E a nota não era cantada, você tá entendendo? Ou seja, o rodeio, eu fui vivendo... As fases. E quando eu cheguei, nós chegamos à presidência, que eu fui eleito em 90 para fazer 91, o que aconteceu? Eu comecei a questionar isso. A regra dos 8 segundos, essa que eu te falei do Cutiano de 10 passar para 8, dá um caráter mais profissional. Logicamente que no primeiro momento nós não resolvemos todas as pendências, você está entendendo? Teve essa evolução, esse intercâmbio com os Estados Unidos. Muita gente questiona a PBR. Ela é um produto americano, é enlatado, é engessado. Eu não podemos pensar assim, onde que nasceu o futebol? Não foi na Inglaterra? E hoje não é mundial? Isso aí é uma puta de uma bobagem. Agora, a PBR, ela com a tecnologia, por exemplo, o clock, para mim foi um avanço em termos de produto para ser transmitido. Eu lembro de competidores, com todo o respeito, de demorar 30, 40 minutos para soltar um touro. Agora, isso é produto de televisão? Não. Você lembra como era o jogo de vôlei, que não terminava? O que foi feito? Adequações na regra para ser um produto de televisão. Negócio de vantagem a favor, vantagem contra, isso não faz muito tempo. Você está entendendo? Então, o clock, ele evoluiu para quê? Para tornar o rodeio um produto de televisão. Você está entendendo? Um produto passivo de transmissão. Porque é o seguinte, cara, quem que vai esperar um peão lambendo em bira num lombo do boi 30, 35, 40 minutos? Ou seja, era uma merda. Sim. Você está entendendo? Mesmo hoje, você pega aí, hoje os rodeios estão sendo transmitidos. Um comercial de mais de 3 minutos, o cara muda de canal. Então o organizador, ele tem que entender que o produto dele está chegando na casa das pessoas, no planeta. Você está entendendo? Então, se você quer um produto que possa ser transmitido, você tem que ter agilidade. Aquilo que eu falo, da síndrome do pensamento acelerado. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Você entendeu? Bom, então, respondendo a tua pergunta, meu início no rodeio foi catando garrafa. Então, é por isso que o senhor acabou de falar da importância do gari. Então, o senhor começou realmente... Ô Flavinho, eu falo muito isso também. Muita gente até, o Cacá é muito repetitivo, fica falando as mesmas coisas, mas tem coisas que são óbvias. A vida não tem muito segredo. Basta você se colocar no lugar do outro. E você se coloca no lugar do gari, você vê que ele é importante. Não é porque ele tem uma função humilde. Ele está inserido no contexto. Você chega num banheiro limpo, por exemplo... diz que o japonês, quando vai comprar uma empresa no Brasil, a primeira coisa que ele vai é no banheiro da empresa. Se o banheiro estiver limpo, a empresa já ganha ponto. Agora, muita gente defende a ideia de que a situação do banheiro reflete a situação da cozinha. Então, você que tem um estabelecimento público aí, que porventura esteja nos assistindo, toma cuidado com o seu banheiro, hein? eu assim, o Cacá, eu comecei a acompanhar o rodeio através do Barretos, lógico, né, como todo mundo, em 86, quando foi televisionada, acho que a última montaria do Tião, que o Tião aposenta, né, em 86, e passa no Jornal Nacional. Teve um ano que o Tião machucou, eu não me lembro assim muito a data, que teve como é que chama aquele programa que tem na Rede Globo? Globo Repórter. Globo Repórter. Teve foi Ernesto Palha que fez. O outro foi aquele Marcelo Rezende, depois acho que teve um outro. E teve um ano que o Tião sofreu um sério acidente. Pegou ele na arena
E ele ficou internado vários dias lá em Barretos. O Tião é um herói, né? Sim, Se você for analisar a história do Tião, ele é um cara que, com aquela calma dele, uma pessoa boníssima, né? Eu gosto muito do Tião. Eu falei com ele agora, faz 3 dias que eu falei com ele. Ele tá vindo recuperando uma dengue, né? Então... Teve um programa na TV Aparecida, deve estar fazendo 1 mês e meio. Eu estava na fazenda, gravei um vídeo, né, um depoimento de 1 minuto e pouquinho. Eu estava até montado num cavalo, né? Tá uma seca danada e no fundo assim uma plantação de cana que fez o contraponto. Então o Tião, ele tem a sua contribuição para o rodeio brasileiro, uma história de vida muito interessante. Sim, eu acho que no Brasil, né, hoje na ativa, o Tião como juiz, né, que veio como tropeiro depois, aí juiz, o Isnar como comentarista seguindo os passos do senhor, porque eu acho que o senhor é o primeiro comentarista da história, não é? Sim, no Brasil sim. Eu não sei se lá fora tem, se já teve, né? Mas assim, o Isnar até de vez em quando ele me agradece, né? Fala, puta merda, se não tivesse essa profissão, mas outro teria criado, né? E ele falou, o que eu ia fazer? Né? O Isnar é uma figura muito inteligente, né? O Isnar é uma pessoa assim, se ele tiver alguma coisa de ruim é para ele. Sim, né? sim. É uma pessoa capacitada, entende, já montou experiência de vida, ele foi caminhoneiro nos Estados Unidos, fala inglês, isso o ajudou bastante, né? E ele ajudou também a levar os competidores daqui para lá, os peões daqui para lá. Ele era um dos tradutores. Né? Hoje quem faz um trabalho muito bacana lá nos Estados Unidos são os brasileiros que recepcionam, tipo Fabiano, Vieira, o Paulo Krimber, né? Ali no Texas tem acho que é uma cidade lá, Decatur, eu acho que lá é onde é a embaixada dos brasileiros nos Estados Unidos. E esses dias, cara, teve um jogo amistoso no Texas e logo no começo, naquelas tomadas da televisão, eu falei, puta merda, parece que eu vi o Robson Palermo. Aí mandei uma mensagem pra ele, era ele mesmo. Era ele. Tava ele com o filho, a cara da mãe, né? Aí ele me mandou uma foto que um amigo dele conseguiu tirar da TV, aí eu dei uma recortada, né? Foquei mais nele no filho, até naquela revista que eu escrevo, revista Country Fever, até eu pus essa foto. Mas a gente fica satisfeito quando vê isso, sim, né? Semana passada eu fiz o podcast com o Ednei, pelo link. Ednei Caminhas. Esse aí também é um que ele foi campeão mundial em 2002. Só que ele entende de cavalo, né? Ele tá montando ainda? Tá. No rodeio ele aposentou. Tá. Agora ele aposentou, 49 anos. Deixa eu contar uma passagem do Ednei em 2003. Eu passei de um balão para o outro a 1.000 metros de altura, né? E o Ednei estava no outro balão. E eu acho que foi o ano que ele desafiou o Touro Bandido, se não me engano. Ele foi campeão em 2002, foi no ano seguinte. E ele com medo de andar de balão. Eu falei, rapaz, você monta em touro com medo de andar no balão? Né? Eu não tinha obrigação de passar, né? Mas eu passei de um balão para o outro a 1.000 metros de altura. A hora que eu olhei para baixo lá, o estádio de rodeio parecia um pires, né? Mas se você ficar olhando muito, você não vai. Eu poderia ter amarelado, né? E eu já andei fazendo umas estripulias aí. E um ano também, acho que foi no ano seguinte, eu saltei de paraquedas à noite. E era o show do Rio Negro e Solimões, no auge, o povo já invadindo a arena, mas achamos um buraco lá e aterrissamos lá no estádio, né? Então foi muito bacana. Agora eu admiro o Ednei também, porque ele deve se cuidar. Sim. Né? Você vê um cara montar... no Cutiano, o Zé Cascão tem 63 ou 64 anos, tá montando, né? Você viu o Tuquinha, 58 ou 59. Agora, peão de touro aposenta mais cedo. Mais ou menos igual jogador de futebol. Joga no máximo até 40 e poucos anos, né? O Negão Terra Boa também é outro que é diferente, né? Ele fez um desafio agora com o Formiguinha, né? Fizeram um desafio. Eu não vi o resultado ainda, porque eles não publicaram. Mas um desafiando o outro, para ver quem ia parar
né? Eu acho que era um desafio do bem. Sim. Ou, não é, o Adriano fala que não é o desafio do bem, é a montaria do bem. Montaria do bem. Porque o objetivo é o mesmo, né? Sim. Tanto de um lado como do outro. Eu não sei o resultado ainda, na hora que eu tiver eu mando no WhatsApp do senhor. Mas eles, um desafiou o outro, o Formiguinha, o Reinaldo da Silva e o Negão Terra Boa. Você sabe quando o Formiguinha ganhou em Barretos, que ele chegou lá com aquele score corporal dele, né? O pessoal não queria fazer a inscrição dele. Falou, isso aí, esse beicinho de purga aí, como é que vai aguentar pô-lo? Você vê como é que é, né? As coisas, quem vê cara não vê competência. Né? Ô Cacá, o senhor entrou num negócio agora que é uma pergunta que veio certinho agora na cabeça em cima do que você tá falando. Por que campeão mundial não é campeão de Barretos? Nós só temos um. Só o Kaique. Bom, mas o bom do rodeio é sem previsibilidade, pô. Não dá pra você combinar com o touro ainda não aprendeu ler fivela de peão. Isso que é o gostoso no rodeio. Você vê outra coisa também, que faz tempo que não acontece em Barretos no touro, nem bicampeão nós não temos na história recente. Tivemos lá para trás, né? O Vilmar Felipe, por exemplo. Por que isso? Agora, mudou muito. Eu até 10 anos atrás, eu chegava no rodeio, eu conhecia todos os competidores, eu conhecia a grande maioria dos animais. Hoje eu não consigo acompanhar, porque a minha vida não é dedicada 100% ao rodeio, eu tenho outras diversas atividades. Só falta ganhar dinheiro, mas eu tenho essa propriedade rural, eu sou perito judicial avaliador, eu sou corretor de imóveis, eu não paro de estudar. Recentemente eu fiz um curso de retórica, porque eu estruturei uma palestra, como eu já disse aqui, falando sobre o universo dos rodeios e também do Hospital de Amor, e eu preciso ler, eu não posso parar de ler, eu tenho que estudar. Eu fiz um curso de retórica, você está entendendo? Então, eu tenho que me dedicar, porque qualquer atividade, qualquer função, você tem um prazo de validade. Então, você não vai ser eterno. Então, você tem que se preparar para isso. E eu enxerguei que, como palestrante, que palestra é um processo de repetição. Você tem que fazer e vai melhorando cada vez mais. E eu acredito nessa nova função minha em alguns momentos. Recentemente, eu recebi um convite, logo depois da festa de Barretos, eu vou trabalhar no rodeio de Cláudio, Minas Gerais. E o organizador falou assim, eu gostaria que você fizesse uma palestra. Eu falei, tenta ser quarta-feira, né? Porque acaba Barretos no domingo. Preciso me cuidar. No ano passado eu tive uma faringite, tive um problema sério, perdi a voz. Eu preciso cuidar muito. Depois eu descobri que eu posso estar sofrendo de um refluxo silente. Você tá entendendo? Então você tem que evitar, tomar cuidado com a alimentação. E que realmente a voz ela acaba facinho. É muita poeira, é muito sereno, é muito vento, né? Isso pode ocorrer com qualquer profissional, mas até quarta-feira estava perfeito. Na quinta-feira eu já amanheci rouco e eu convivo muito com vários médicos, né? Falou, presta atenção nessa situação. Talvez o seu refluxo, você não tem azia, você não tem dor de estômago, mas pode ser que isso esteja acontecendo. Você come comida gordurosa, muito café e outras coisas mais, pode ocorrer o refluxo e você se ferra. Aí eu até falei para o organizador, deixa eu descansar na segunda-feira, terça eu vou viajar, vamos fazer essa palestra na quarta. Aí ele está pensando lá o que ele vai fazer, se realmente irá ocorrer. Mas vai ser para os profissionais do rodeio? Não. Eu já estou fazendo muito em escola. O ano passado, em Juína, o Cabeção, que é o presidente da festa lá no Mato Grosso, coincidiu que na data do rodeio tinha uma semana country lá numa escola. Aí foi eu, Almir e o Rubim. O Rubim não fala, né? Falei, não, você vai falar. Mas como eu não sei falar? Eu te pergunto. Você vai responder o que eu te perguntar. Que você sabe que existe uma pesquisa que o ser humano, o maior medo é de morrer. O segundo é de falar em público. Verdade. Você tá entendendo? Então, e tinha 2 meninos com berrante, que enfeitaram, tocaram berrante, foram convidados para
participar da abertura. E lá na abertura eu também fiz uma mini palestra, né? Estava o presidente também da Federação Mato-Grossense de Agricultura e Pecuária, achou interessante, né? Então, e eu estou fazendo também em escolas. E eu tenho a impressão que a partir do dia 25, quando voltar às aulas até a Festa do Peão, eu devo fazer uma meia dúzia nas escolas lá em Barretos. Mas todas essas palestras, elas vão me ajudando, né? Você está entendendo? Você vai... Eu, graças a Deus, tenho uma memória boa. Ela é baseada também no PowerPoint, com imagens. É que isso que eu te contei aqui está tudo através de imagens, né? Que isso facilita. Então, também estou com esse projeto aí. Eu já fazia muito isso em câmaras municipais, né? Por ocasião da propositura de projetos de lei nas cidades. E eu já fazia, mas não tão estruturado como agora. Ou seja, é um produto, né? Eu transformei isso em produto. Isso poderá vir com um livro. Eu escrevi para um jornal de Barretos também lá há quase 10 anos. Então eu tenho muita história, muita coisinha que você pode agregar. Logicamente que eu já entrei em contato com a jornalista amiga, que vai me ajudar nisso daí. E pode ser que não vou marcar nenhum tempo, né? Mas deve sair um livro aí com essas histórias do rodeio, que tem muita história boa, né? Eu acho que hoje, na ativa, o senhor é o único que viveu todas as fases do rodeio. Ele nasceu junto com a Festa do Peão, né? Assim, no mesmo ano. Então... Vivência na fazenda. Vivência na fazenda. Catou garrafa no evento, no recinto. Levou troco, vendeu o ingresso. Então, e foi presidente. Sim. Da maior festa, né? A gente fala da América Latina, mas a gente vai até além, né? O Adriano vai além. Não, acontece o seguinte, esse conceito de festa, maior festa, é a maior premiação? Não é. É o maior público? Não é. Agora, talvez seja mais contagiosa. Você está entendendo? A festa de Barretos tem uma frase de um jornalista que eu gosto de repetir. É onde o Brasil se encontra. Isso é uma verdade. Agora, eu nunca fui em Calgary, no Canadá, mas a festa que mais se aproxima de Barretos nesse calor humano, por exemplo, poucas festas têm área de camping. O camping é outra festa, né? Ali. Cada rancho daquele que tem em Barretos é uma festa. São poucos eventos que têm esse privilégio de ter a área que nós temos, que são mais de 200 hectares. Ou seja, tem essa tradição, e então as condições físicas do evento de Barretos, do Parque do Peão, muita gente pensa que ali tem uma magia. O Jeromim, que já foi presidente várias vezes, hoje é o financeiro, ele fala que a pessoa que chega em Barretos tem que se encantar. Agora, no ano passado nós tivemos problema de fornecimento de água, você está entendendo? Isso é muito ruim, mas tem coisa que você não consegue controlar. Agora, esse ano eu acredito que dificilmente, apesar que o São Pedro está meio buchiba, né? Não está derramando água. Está derramando muito em alguns lugares menos em outros. E zero em outros, zero, né? Vamos assim dizer. Mas isso aí nós temos que aprender a conviver. Mas esse ano tem uns investimentos muito interessantes. Em Barretos, lá nós estamos cobrindo uma segunda pista, onde é praticado o team penny e na continuidade o ranch sort, que é uma modalidade que está crescendo muito. E investimento também, você vai chegar no Parque do Peão, você vai acampar, você vai ver um painel de tomadas na parte elétrica, arruamento, iluminação, mesmo iluminação no parque, construção de uma churrascaria, ou seja, o parque está com muita obra, né? Está faltando hoje o quê? 8? Está faltando aí 37 dias, mas se precisar ele vira 74. Viu? Mas assim, né? Duas coisas que eu gostaria de falar. Bragança, a gente tem aqui, eu não sei se ela é tri ou ela é pentacampeã do Berrante, lá em Barretos. É uma menina, não é? É a Dani Berranteira, ela é aqui de Bragança. Uhum. Então, Bragança, assim, eu bato muito nessa tecla, embora faz 16 anos que eu não vou na Festa do Peão aqui,
Mas eu bato muito, eu levanto muito a bandeira do rodeio de Bragança, que ele foi um rodeio... Eu lembro que teve uma época aí, uns 20 anos atrás, dava muita gente. Né? Agora eu não sei se o rodeio era de qualidade. Às vezes, você sabe que tem uma pesquisa que foi feita uns 10, 12 anos atrás em Barretos. O que te traz para a festa de Barretos? Eu não sei se isso é a realidade hoje. Primeiro final de semana, o show. O segundo final de semana, o rodeio e o show, rever amigos e curiosidade depois que era o show. Eu não sei se isso hoje é a realidade, né? Porque a vida é dinâmica, né? Sim. E agora, o organizador de rodeio também, ele não faz uso da ferramenta pesquisa. Ele é meio que absurdo, vai, contrata errado. E uma outra coisa também que eu penso que precisa ser revisto é essa quantidade de shows por noite. Outro dia, eu sempre pergunto, né? Faz tempo que eu não vou no rodeio de Americana, mas eu sou amigo do Beto, independente de qualquer coisa. Falou, porra, fazer 4 shows numa noite, sair do parque 6h30 da manhã, lá em Barretos, Gustavo Lima cantar até 10 horas da manhã, isso é irracional. Mas tem uma corrente dentro dos independentes que gosta disso. Cabe a mim respeitar. O Paulo Emílio, eu entrevistei no meu podcast, né, no Dedo de Prosa, com o Cacá de Barretos. Ele falou para mim que o ano que vem ele não faz mais que 2 shows numa noite, no Rio Preto Country Bulls. E, então precisa dosar, né? Agora, os shows estão caríssimos, todo contratante reclama. Tá bom, você contrata 4 shows para cantar uma noite. Existe uma análise, o que levou o público? Será que teve aquele cara que você pagou, sei lá, 800 pau, que preço de cachê, está da hora da morte, isso impacta no preço da cerveja, no preço da água? Ué, tem festa aí que um saquinho de pipoca é R$25, espetinho 15, será que está certo? Será que isso não está afastando a família do evento? Então precisa pensar nessas coisas, né? Então você tem uma grade lá de 4 artistas, tem um que levou 80% do público, talvez, o outro levou 10%, o outro 5 e 5%, será que compensa contratar esses que levaram esses 2, que cada um levou 5%? Ou seja, está rasgando dinheiro. Tá. Diz que rasgar dinheiro e comer merda é comum. Diz que o duro é comer dinheiro e rasgar merda. Você tá entendendo? Agora tem muito o organizador de... Outra coisa, o artista exerce um fascínio sobre o contratante. Você tá entendendo? Agora, tem que pensar, tem que ser racional, fazer conta. Às vezes você pode errar. Você tá entendendo? E eu vi aí esses dias aí no evento que fizeram portão aberto. Acho que um dia foi Gustavo Lima de portão aberto e num dia foi acho que o Zezé de Camargo. A Ana Castela disse que na hora vendeu 700 ingressos. Não sei se isso é verdade. Por quê? Presta atenção, eu fui no primeiro final de semana em Londrina, não tinha nem rodeio. Só deu gente no domingo com o Luan Santana, que está vivendo um bom momento. Ou seja, ele está se pagando. Mas será que todos estão se pagando? Você tá entendendo? Então precisa tomar muito cuidado. Então eu vejo essas loucuras aí e impacta, né? E agora... O grande problema dessa vez é a Laona Prado, né? Parece que ela fez um discurso aí. Acho que opção política, partidária, nós temos que respeitar, cada um pensa de uma maneira. Eu não estou discutindo por nada, ainda mais por política, por futebol. Eu não vou perder tempo com isso. Agora, aquilo eu acredito que foi até na campanha política. Agora, o que aconteceu? Ela regravou uma música de 1985, fazendo muito sucesso. Ela agora está viralizando essa parte política dela. O que aconteceu? O show dela é muito bom, quem assistiu gostou, só que quem reservou a data para o ano que vem já cancelou, já não quer saber dela. Porra, será que essas pessoas... Tem hora que eu fico pensando, será que sucesso, dinheiro, fama, parece que faz mal para algumas pessoas e não tem ninguém que orienta, você tá entendendo? Então eu fico vendo aí, faz umas cagadas dessa aí, é menos uma opção para você contratar, né? Então, para que aquela história, né? Verbalizar, para quê? Sim. Guarda consigo, né? Mas a vida que segue. Mas é assim, o Cacá, em cima do que você está falando, o rodeio. Se tiver só o rodeio, sem show,
o rodeio se paga. Porque o patrocínio aparece na onde? No rodeio. Depende, né? Tem algumas marcas que eles alegam que tem ações na Bolsa de Nova York e não quer aparecer no rodeio. Você pega, por exemplo, um frigorífico, não quer a sua marca no brete? Uma cerveja não querer sua marca no brete? Será que não tem alguma coisa errada? Quem que será que tem essa leitura? Será que esse pessoal do marketing dessas grandes empresas, será que não estão equivocados? Acontece o seguinte, que o rodeio ele precisa de qualidade para ele atrair público, ele precisa ter horário. O organizador fica esperando encher a arquibancada para começar o rodeio. Nessa parte eu penso que eu contribuí, que eu bati pesado quando eu fui diretor de rodeio, quando eu fui presidente, com o horário para começar o rodeio. Naquela época, vamos supor, a festa, edição de número 58, eu falava, né? Amanhã as emoções terão início às 18 horas e 58 minutos, e começava. Porque se você, no primeiro dia, se você começar no horário anunciado, no outro dia o povo acredita. Só que hoje não. O horário divulgado por alguns organizadores de rodeio perdeu o crédito. Então, o cara marcou para as 19, vai começar uma. E acontece, né? Sim. O cara começar, aí fica aquela pressão porque o rodeio de touro fica para o final. Você está entendendo? Outra coisa, eu penso que seja o maior desrespeito você fazer uma passagem de som com os portões abertos. O horário do show, o horário do rodeio é importante, mas você, no contrato, ou seja, melhorou muito. Os músicos têm que entender que o horário de passagem de som também tem que ser respeitado. Gostaria de fazer um comentário aqui, eu vou falar até o nome. No rodeio digital que nós fizemos no Allianz Parque, em São Paulo, na hora da parte do rodeio digital, que eram 20 minutos, os músicos da dupla Jorge e Mateus, vou repetir, Jorge e Mateus, passando o som na hora da nossa apresentação. O nosso presidente Úcio até chamou a atenção. Agora, são mal educados, lógico que eu não posso generalizar. Não são todos, a generalização é injusta, mas os músicos dos nossos cantores, numa grande parte, não respeitam o rodeio. E não tenho nenhum prazer de falar isso aí. Eu fico triste. Falta berço em alguns músicos no Brasil. E eu penso que isso seja lamentável e fica o toque aqui, né? Eu falei Jorge Mateus, mas são músicos. Eu não sei o que acontece com o entorno do artista. Eu penso até que o artista não sabe nem o que acontece com os seus representantes nos bastidores. Porra, é um troço assim, animalesco, nojento, você tá entendendo? Eu parei de frequentar camarim de músico, você tá entendendo, de artista. Respeito vários, respeito todos, mas em relação ao rodeio, é lastimável o comportamento dos músicos, numa parte, né, dos músicos aí. Volto a repetir, não vou generalizar, porque ela é injusta. Por exemplo, o pessoal do Rio Negro Solimões, né? Isso depende muito também do empresário, né? De estar ali nombrando junto, você entendeu? Mas, infelizmente, esse caso lá do Allianz Parque foi comentário geral, né? Hora que nós descemos do palco após o rodeio digital, as pessoas lamentando. Isso assim, de mamana caducando, de criança, perceberam a falta de elegância, de educação dos músicos da dupla magnífica que Jorge e Mateus. É complicado. Eu venho falando muito isso, o Cacá. O que acontece? A mudança do circo pro rodeio, lá atrás, né? Que a gente tinha o saudoso Zé do Prato, que começava com a cavalhada às 10 da manhã e parava a hora que escurecia. E às vezes até ele ia até mais para frente. Avançava o horário. Avançava. Mas ele sempre batendo que tinha o show. Quem era o show? Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó. Vamos falar de quem tá nativa hoje, né? Que Leandro Leonardo pegou o final disso, porque o Leandro Leonardo, o Zezé de Camargo e Luciano. E tinha o
o João Mineiro e Marciano, tinha aqueles mais raízes. Tinha um Carreiro e Pardinho. E, aliás, eu realizei um sonho, né? Eu, quando fui presidente pela primeira vez, eu levei em Barretos o Tião Carreiro com o Almir Sater. Você tá entendendo? E, logicamente, que o casamento rodeio show é perfeito. Só que precisa aparar essas arestas aí que são muito desagradáveis. Sim. Falta de respeito com o público, né? O cara cantar bêbado, você entendeu? Falta de profissionalismo. Isso eu já tô falando do artista, né? Sim. Eu lembro uma vez que tinha um Criança Esperança, Vitor e Léo era para cantar 11h30, chegou 2h30 da manhã. Você tá entendendo? Essa falta de respeito, você tá entendendo? Então, não foram só eles, não. Outros já cometeram esses erros aí. Aquela história de dobrar o show, né? Um sempre vai ser sacrificado. Isso deveria ser proibido, né? De dobrar show. Tudo bem que o artista vive de fases, nem todo mundo tem uma carreira igual o Chitãozinho Chororó, você tá entendendo? Tem que aproveitar, tem que ganhar dinheiro, mas tem que respeitar o público, né? Então fica essa dica aí. E vou dar uma outra dica ainda em cima disso, que cabe até corte, que eu gostaria que chegasse até eles, né? Em Socorro agora, 2 meses atrás, teve o show do Zé Neto Cristiano. O Zé Neto é um cara que vem levantando a bandeira do rural, que nem agora acabou de vir uma cavalgada até Aparecida, uma romaria até Aparecida. Ele é raiz. Ele é raiz. Então, e eu venho batendo nessa tecla. Por que o artista não divulga o show o rodeio do dia seguinte? Divulgar mesmo, parar o show dele 5 minutinhos. Falar, amanhã eu vou estar... amanhã vai estar o meu amigo tal cantando aqui, mas vai ter o rodeio às 9 da noite. Nós estaremos em tal cidade. Em tal cidade. E ele fazer essa publicidade. Mas o troço é muito quadradinho. Você vê o Alô Galera, o Boa Noite, é sempre no mesmo lugar. Eu morro de vontade de ser produtor do show um dia. Eu queria contratar 3 duplas, não tem pré-produção. Quem quiser cantar vai ser hora. Quando tivesse um boteco, eu penso que fica... A essência é outra. A essência é outra. Agora fica esses negócios engessadinhos. Você presta atenção, porque eu já cheguei a trombar no auge do Rio Negro Solimões, acho que 16 vezes. Cara, e as coisas precisam ser mais soltas, né? Tudo acontece na mesma hora. Então tem que ser mais ao natural, né? Desengessado. Sei lá se é possível. Então, e aí, o que aconteceu? Eu tentei falar com ele. Tentei cheguei até a produção dele, conversei com um rapaz lá. Ele falou, não, é 19 pessoas que eles vão atender e... Eu falei, tudo bem, então você pode falar isso pra ele? Isso. E aí nós ficamos do lado de fora. Tinha ali um espaço de uns 4 metros pra eles passarem e subir no palco. Eles fizeram todo mundo sair dali. Um segurança muito mal educado. Aliás, é uma característica deles. Ele chegou na gente e falou, vocês precisam ir embora porque eu preciso começar o show. Só que eu me senti no lugar do Zé Neto quando ele fala que o Christian Ralph fez isso pra ele. Eu senti na pele o que ele sentiu na pele. O que o Christian Ralph fez lá, que depois o Christian, né, o saudoso Christian e o Ralph falaram, né, desculpa, isso não chegou na gente. Pode ser que não tenha chego nele também. Mas eles estão fazendo hoje pros fãs deles o que eles receberam lá atrás. Flavinho, volta no que eu disse. Se todo mundo se colocasse no lugar do outro, a vida seria bem melhor. Bem melhor. E será que é tão difícil ser assim? Você tá entendendo? A maneira grotesca de alguns seguranças. Apesar que, volto a assistir, a generalização, eu não concordo, mas é impressionante. Parece que, vou voltar também, fama, dinheiro, sucesso, faz mal para muita gente. Então, sei lá, fica a dica aí, faça uma reflexão, analise a maneira que você está se comportando. E o Ney Macedo falou umas verdades lá, que eu não posso nem repetir aqui. Senão, acho que vão mandar prender o Ney. Porque o Ney falou umas verdades para esse segurança, pedindo educação. E quando eu falei com o assessor deles, eu falei, gostaria que ele falasse isso. Eu não preciso falar com ele pessoalmente. Se ele puder falar lá em cima do palco isso, e ele vai ajudar muito o nosso esporte. O cara falou assim, você acha que o Zé Neto vai mudar a história do rodeio? Eu falei, o Zé Neto não vai mudar, mas se
o Zé Neto falar, o Jorge Mateus ouvir... São formadores de opinião. E começar a falar também, daqui a pouco todos os artistas estão falando. O Zé Neto, o Zé do Prato começou lá atrás. Mas hoje todos os locutores falam. Daqui a pouco, Lauana Prado, vamos dizer. Daqui a pouco tem Jorge Mateus. Os locutores fazem esse trabalho dentro da arena. Amanhã tem fulano. Mas aquele que eu te falei, o artista, ele exerce um fascínio. Você tá entendendo? As pessoas se encantam, principalmente com os artistas. Brigam para tirar foto. Antigamente era autógrafo, né? Dava mais trabalho. Agora, esse exercício, né, que o artista faz com que o comportamento das pessoas é uma coisa de louco, você tá entendendo? Agora, não custa nada ser educado, né? Eu já tive problemas com artistas. Eu tive um problema lamentável com o Fernando de Sorocaba um ano. Que é uma dupla que defende o rodeio. Defende o rodeio. Só do rama, do cavalo. Teve um ano que eu cheguei, porque eu chego 5 horas da tarde. Você tá entendendo? Eu cheguei, a Arena de Barretos estava tomada por equipamentos do show do Fernando de Sorocaba. Falei, pera um pouquinho. Se machucar um peão, acho que até que não vai dar problema. E se machucar um animal? Sim. Eu penso que o artista, o espaço dele é restrito ao palco. Não adianta querer e ficar inventando moda. Tem que cantar, caralho. Você entendeu? Agora fica lá, entrando numa bolha, não sei o quê. Eu não concordo muito com isso, você tá entendendo? Aí o que aconteceu? Atrasou o rodeio, o início do rodeio. Aí, eu não sei como que chegou isso até ele, e ele criticou que o show atrasou jogando a culpa no rodeio. Ele foi na produção dele. Aí isso foi quinta. No outro dia o Gleidson cascou, criticou, eu apoiei. Aí no sábado ele me ligou. Primeiro eu achei que, por parte dele, ele foi humilde em ter me ligado. Sim. Eu falei, você fez cagada, você ouviu apenas um lado. Em toda situação tem o lado A, o lado B e talvez o C, que seria o certo. Você deve um pedido de desculpas por rodeio. Até hoje ele não pediu. Você está entendendo? Entendi. Então, nós estamos sujeitos a erro. Mas não teve a humildade para pedir desculpa, não. Agora é um cara que é do nosso time, que defende o rodeio. Sei lá, eu lembro que a primeira vez eu fui bem educado com a produção para tirar. Fizeram cara de paisagem. Aí a segunda vez eu falei, eu acredito que o produtor do Fernando Sorocaba talvez tenha tomado Gardenal vencido, porque não é possível um negócio desse aqui. Aí já foram falar, a fofoca, né? Sim. Que eu falei que o Sorocaba tinha tomado Gardenal vencido, né? Isso faz parte do folclore, mas ele está em débito ainda com o rodeio nesse episódio que já deve estar fazendo uns 12 anos. Eu não esqueci, não. Quem bate esquece, mas quem apanha... Ô, Cacá, o senhor tem 500 km para rodar. Nós já estamos aqui, acho que quase 2 horas, né, Alisson? Mas editando aí, sobra uns 15 minutos. Não, vai 100% ao ar. 100% ao ar. Cacá, eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2. Não, isso aí tudo dá mais um tempinho para o povo não enjoar da nossa cara, da minha cara, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidá-lo, a você também. Eu tenho um podcast que chama Dedo de Prosa Cacá de Barretos, se você me permite. Sim. Ele é transmitido pelo canal do YouTube, pelo Cowboys Online, e também por Dedo de Prosa Cacá de Barretos, e pelo meu Instagram, que é Cacá de Barretos, letra K do que bom, K do que bom, de Barretos. Toda quarta-feira, às 19h30, também conhecida como 7h30 da noite. 7h30 da noite. E eu venho acompanhando, fico muito feliz, né, de mais podcasts estar vindo falar do nosso esporte. Até você é convidado para participar do meu podcast, como já convidei o Pedro da Haddad, que eu participei do podcast dele, e mesmo o Rafael Vilela. Eu tenho uma lista enorme de pessoas interessantes que, se eu for feliz no momento, será possível extrair muitos ensinamentos, conhecimentos dos meus entrevistados. É só o senhor marcar o dia. Vamos deixar passar essa festa do peão, que a coisa está meio congestionada, e oportunamente será um grande prazer te receber. Nossa, eu já fico honrado com o convite.
Opa, que isso. Então, a gente, se Deus quiser, vamos para Barretos participar do Dedo de Prosa. Bom, a gravação, às vezes eu faço ao vivo, é em Rio Preto. Rio Preto. Lá no estúdio da Cowboys Online, que estrategicamente é melhor do que Barretos. Sim. Talvez durante a festa não, mas durante o ano todo, né? É uma parceria que nós temos com o Marcelo Pavarini, que é um excelente profissional. Que inclusive já foi entrevistado também, ainda não exibido, que é um carioca que se apaixonou pelo rodeio. Um papo muito interessante. Ele é filho de médicos, tinha tudo para se envolver na área de saúde, veio passar as férias em Rio Preto, de julho, tem uma tia que mora lá, que é psicóloga, foi no rodeio, e no outro ano voltou, chegou cedo, viu o rodeio, se apaixonou pelo rodeio, mais um fã que nós ganhamos pro rodeio brasileiro. Eu não vou deixar de perguntar, mas... Tá à vontade. Um médico que se apaixona pelo rodeio. Filho de médico. Filho de médico. Em 2022, 22, o embaixador foi o Adriano, da Festa do Peão. Tá. Eu trabalho hoje com o Adriano na academia, né? Eu sou fotógrafo oficial da academia. Tá. E eu arrumei uma briga no Instagram, no privado, que o cara me mandou, eu postei muito feliz por um peão ser o embaixador. E ele falou assim, ele tem que ser embaixador nos Estados Unidos, nunca ganhou Barretos. Eu falei, mas o Gustavo Lima também nunca ganhou Barretos. E é o embaixador. E conversando com o Adriano, em cima do que o senhor acabou de falar, eu falei pro Adriano, contando pro Adriano, ele falou assim, mas o cara tá certo, ele não tá errado. Daí eu falei, por quê? Ele falou, quem que deve ser o próximo embaixador? Eu falei, Zé Cascão? Desculpa. Fabrício Alves? Formiguinha? Que são campeões de Barretos. Ele falou, o que esses caras vão agregar pro rodeio? Nada. O próximo embaixador, na minha opinião, tinha que ser o surfista, que fugiu o nome agora. Tem vários, né? O que foi campeão mundial lá, o surfista. Tem vários. Gabriel Medina. Gabriel Medina, por quê? O pessoal do surf vai lá para ver o Gabriel Medina e vai se apaixonar pelo nosso esporte. Por isso que muitas vezes as pessoas contestam o gênero musical que nós contratamos em Barretos. O objetivo de você, não que nós gostamos de funk ou de qualquer outro, o objetivo, a axé, é levar aquele fã daquele gênero musical para conhecer o rodeio, e muitas vezes as pessoas não entendem. Outra coisa que muita gente está questionando, o faturamento dos influencers. Toda festa existe uma planilha onde tem um X para você gastar em promoção e publicidade. Vamos supor, se eu gasto hoje, por exemplo, 1 milhão com televisão, esse ano eu vou gastar só 600 mil. Exemplo, né? Exemplo. Eu vou pegar 400 mil e vou gastar com influencers, ou seja, aquele dinheiro que o influencer está recebendo do evento não está tirando do peão e nem do tropeiro, está tirando da verba destinada à divulgação, né? Mesmo antes, pós-evento. Igual, esses dias teve o Tubarão, eu nem o conheço. Mas, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, o cara tem uma TV na mão. Então, se você gastar, sei lá, 50 mil reais, porque aí fala, premiação, tá. Cada um tem uma maneira. Em 2002, quando eu fui presidente, o Ananias Pereira ganhou 200 mil reais, campeão de Barretos. Se você for indexar isso em salário mínimo, hoje seria um prêmio, na época o salário mínimo era 240 reais, ou seja, quase 6 vezes mais, o prêmio dele seria 1.100.000 reais. Só que o orçamento do evento não permite que isso seja feito. Nem sempre, se você corrigir em dólar é uma coisa, por aí é fora. Então, é muito difícil, você tem que respeitar quem está na administração, sabe o que está fazendo. Você entendeu? Sim. Muito obrigado pela aula. Não, eu penso o seguinte, né? Infeliz do aluno que não suplanta o mestre. Eu aprendi muito com você aqui também. Eu que agradeço, foi um prazer participar do seu podcast, Flavinho, e aproveitar, né, convidar a todos para o Barretão 2024, de 15 a 25 de agosto. Primeiro final de semana nós teremos a final da PBR Brasil, na semana, no meio de semana, nós teremos os rounds finais da Liga Nacional de Rodeio, e a grande final no sábado, dia 24, e no dia 22, começa na quinta-feira, o Barretos International Rodeo, e o destaque, né, vamos assim dizer, na parte musical,
Dia 24, no sábado, show internacional com o cantor norte-americano Corey Johnson. Esperamos todos os seus telespectadores no Barretão 2024. E que 2024 seja bem melhor que 2023 e, se Deus quiser, pior que 2025. Eu Valeu. penso igual. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado por tudo que o senhor fez e faz pelo nosso esporte. Porque, como eu falei, o senhor viveu todas as fases e luta pelo rodeio todos os dias da vida. Desculpe, não, eu que agradeço e vamos para frente. A pergunta clássica que eu esqueci, Cacá. O que é o rodeio na vida do Cacá? Eu penso que a vida de todo ser humano, ela é dividida em vários segmentos. Eu já gostei muito de futebol. Aliás, eu lembro da escalação do Barretos quando disputou contra o Bragantino em 1965 até hoje. Que o Bragantino subiu, né, venceu o Barretos. Eu lembro da escalação até hoje, eu era um fanático por futebol. Agora, eu acredito que eu vou definir numa frase. Rodeio um gol a cada 8 segundos, nunca tem 0-0 e você pode levar a família. Muito bem colocado. É o único esporte que não se combina resultado. Mas eu vou até acrescentar, né, também. Agora, Flávio, eu sou um cara que só faço o que gosto. Isso é um privilégio. Eu tenho, assim, os meus sonhos, né? Ainda me sinto vivo e eu tenho as minhas estratégias para alcançar esses sonhos, né? E tenho uma companheira que me apoia em quase tudo, né? Nós temos algumas divergências, pontos de vista diferentes. Eu tenho uma família também que me entende, né? E bola para frente, né? Eu penso que foguete não tem ré, né? Então, vamos foguetear. Vamos lá. Então, muito obrigado mais uma vez ao Cacá, que desviou aí o seu caminho para estar aqui com a gente, né? E contar um pouquinho só da história do Cacá e do rodeio. E a semana que vem nós estamos aqui com um novo convidado. Segue a nossa página, ative o sininho que você vai ser notificado às 20 horas. Uma abençoada semana, uma abençoada noite e uma abençoada semana.